Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo tinha uma didática maravilhosa e se servia de histórias belas, bem simples, ao mesmo tempo profundas, para ensinar às multidões. Essas histórias ficaram conhecidas pelo nome de parábolas. Dessa forma, se cumpria uma profecia descrita, enunciada num dos salmos: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Essas histórias, cheias de vida, que falam sobre acontecimentos do dia a dia, bem conhecidos pelas pessoas da época, eram fáceis de se lembrar, de serem imaginadas, porque estavam repletas de imagens bem gráficas e mantêm, com o tempo, a sua atualidade. São José Maria Escrivá escreveu sobre esse modo de Jesus ensinar. Para todos, Cristo tem uma palavra, para todos abre os seus lábios docíssimos e ensina-lhes e doutrina-os, leva boa nova de alegria e de esperança, com esse fato maravilhoso, único, de um Deus que convive com os homens. Umas vezes, lhes fala de dentro da barca, enquanto eles estão sentados na margem, outras no monte, para que toda a multidão ouça bem. Outras vezes, entre o ruído de um banquete, na quietude de um lar, caminhando entre os campos semeados, sentado debaixo de umas oliveiras. Dirige-se a cada um, segundo a sua capacidade de entendimento, e põe exemplos de redes e peixes para as pessoas que vivem no mar, de sementes e de vinhas para os que trabalham a terra. A uma dona de casa falará do dinheiro perdido, da dracma perdida. A samaritana fala da água, na qual vai, em certa ocasião, buscar no poço de Jacó. E nesse recolhimento, vamos meditar em duas parábolas de Cristo, ambas no contexto do plantio. A primeira, da parábola da semente que cai em vários tipos de terrenos. Depois, na segunda parte, a parábola do joio e do trigo. Dessa forma, iremos aprofundar no tema do recolhimento de julho. Como render os dons de Deus na nossa vida. Então, nessa primeira meditação, utilizaremos, como já dizia, a parábola do semeador, que sai lançando suas sementes no campo. E Jesus muitas vezes vai utilizar a imagem conhecida das pessoas do campo, a do plantio, da colheita. Quem já passou um tempo no campo, as férias, ou quem já morou no campo, sabe que para se ter uma boa colheita é necessário trabalhar muito. Primeiro é preciso preparar a terra, tirar as pedras, arar, adubar, plantar a semente na época melhor do ano, regar quando não chove. E nosso Senhor compara a sua palavra, os seus ensinamentos,
há essa semente que tem que brotar no nosso coração para dar muitos frutos na nossa vida e na vida dos demais. Em primeiro lugar, podemos nos indagar que frutos pode dar a semente da palavra de Deus na nossa vida. Os frutos são consequência da semente que se planta. A semente que é plantada por Deus é a semente da fé, da caridade, da esperança de sermos melhores, dos bons costumes, da fraternidade, das qualidades cristãs, da vida de oração, da excelsa doutrina de Cristo. E essa semente, quando germina no nosso coração, dá realmente frutos maravilhosos, saudáveis, saborosos. Primeiro, frutos de amor a Deus e aos outros, que se nota pela delicadeza ao tratar com os demais, pelo espírito de serviço em casa, de quem procura realmente amar o próximo como a si mesmo, ou ainda mais, amar como Cristo amava. Se nota pela mansidão e pela calma ao corrigir os outros quando os outros erram, pela facilidade em perdoar e reconciliar-se, pois conhece a misericórdia de Deus, a paciência de Deus com quem erra e consigo mesmo. Frutos de alegria e bom humor, de quem sabe que tem Deus na sua vida, na sua alma em graça, e para quem tem Deus, nada lhe falta. Frutos de paz e serenidade, de quem tem a consciência livre dos pecados, porque já os confessou. Frutos de bondade, o desejo de fazer o bem a todos. Frutos de fidelidade, de castidade, etc. É bonito ver que na vida de muitas pessoas cristãs se cumpre à risca aquelas palavras de Jesus Cristo. O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, que quando cresce, se transforma em árvore frondosa, que dá sombra e abriga, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. As demais pessoas acodem a ela em busca de conselho, de ajuda, de palavras de alento, de ânimo. Recorrem a ela para fortalecerem a sua fé. Seus conselhos dão sombra, refrescam a nossa alma, abrigam do mau tempo que podemos viver. E como seria bom que os ensinamentos de Cristo também frutificassem assim na nossa vida. Mas, infelizmente, nem sempre é o que acontece. E é disso que nos fala a parábola do semeador, de como muitas pessoas conhecem os ensinamentos de Cristo, mas não chegam a dar frutos na sua vida. E por que isso acontece? Enquanto a semente da palavra de Deus dá muitos frutos na vida de tantas pessoas. Para isso, ouçamos a parábola. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso e logo germinou, porque havia terra, embora não fosse profunda. Mas nascendo o sol, queimou-se, e porque não tinha raízes, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, por fim, caiu em terra boa, e produziu frutos, uns grãos, 100 por um, outros 60, outros 30. Não é bastante sugestiva essa imagem? O terreno arado, pronto para receber a semente, a semeadura generosa, lançada a voleio. Mas algumas sementes não vingam, porque caem fora do terreno adequado.
mas aquelas que caíram no terreno adubado, arado, preparado, dão frutos. E essa parábola pode nos ajudar a pensar como estamos rendendo para Deus na nossa vida, ou que tipo de terreno é o nosso coração. Se é terreno bom, dá frutos. Mas às vezes, os ensinamentos de Cristo, os ideais cristãos, não caem em terra boa. É o que diz a parábola. Quando semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Então, este é o caso da semente que, em vez de cair na terra fofa, preparada, cai no caminho de terra batida, dura, e não penetra na terra. Então, essa é a imagem das pessoas endurecidas, que possuem um coração duro. Às vezes, o coração é duro pelo preconceito. Poderíamos dizer, são pessoas de cabeça dura, que são críticas com relação aos ensinamentos de Cristo e da igreja. E chegam a dizer, eu acho que a igreja é muito retrógrada em alguns temas, como namoro, casamento, filhos. E é o que temos ouvido tantas pessoas falarem, quererem desqualificar a mensagem de Cristo da igreja, dizendo que são retrógradas, atrasadas. Uma doutrina não deve ser desprezada por ser antiga, mas sim pelo que ela diz, pelo seu conteúdo. E nesse caso, a doutrina de Cristo é maravilhosa, apresenta o que pode saciar a sede de felicidade do nosso coração. Outro preconceito, a doutrina de Cristo é muito exigente, compromete demais. Verdade? Mas os ideais elevados sempre comprometem e nos conduzem a uma excelência de vida e exigem compromisso, exigem dedicação. Outros vão dizer, não é preciso ser santo, como Jesus insiste, é radical, é fanático. Não se trata disso, trata de ser coerente. E essa coerência é que nos traz a paz, a consciência e a felicidade de nos afastarmos do mal e aderirmos ao bem na nossa vida. O bem, a santidade, é o que nos torna profundamente felizes. Quer ser santo? Quer ser feliz? Siga a doutrina de Cristo. É exigente, mas conduz à felicidade que você deseja. Então, a terra dura representa as pessoas que ouvem a mensagem de Cristo com má vontade, e as palavras não penetram. É arrebatada a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem gente que diz, eu não vou fazer o que esse padre diz, ou o que a igreja diz, ou pior ainda, o que Cristo diz, pois não quero me comprometer. Vai me tomar muito tempo, eu tenho tantas coisas para fazer, que eu não tenho tempo para Deus. Como assim? Não tenho tempo para o mais importante? Para o que dá sentido a todas as outras coisas? O terreno duro também é a imagem das pessoas que têm o coração endurecido pela falta de arrependimento dos seus pecados, por não quererem mudar de conduta. Num coração assim, os ideais cristãos não podem brotar. Um coração de uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados. Não arrepende dos seus pecados de sensualidade, não decide cortar com as ocasiões, que sempre faz que caia nos mesmos pecados. Está pegada, muitas vezes, aos prazeres mais baixos, degradantes, sabe disso, mas não quer mudar de vida. Um apego à gula nas refeições, um apego à preguiça, nas perdas de tempo, nas mídias sociais, que impedem cumprir a sua missão em casa, na família.
Em vez de ajudar a sua esposa como deveria no serviço doméstico, fica na sua. Apego à crítica, à maledicência no ambiente de trabalho. Apego ao egoísmo, de centrar sua vida em si, de buscar as suas ambições, os seus desejos, os seus gostos, de pensar nos outros em função de si mesmo. E no fundo, sabem que Deus pede uma mudança de comportamento, uma maior generosidade, mas não querem se comprometer. Não querem enfrentar o esforço que isso supõe. E bastava que reconhecesse os seus pecados, os seus defeitos, e abrissem a sua vida a Deus, para que a vida começasse a dar frutos, mas estão endurecidas, não querem mudar. E nesse início de recolhimento, já podemos tirar um propósito de arar o nosso coração, pedindo a Deus um coração de carne, não um coração duro, não um coração de pedra. Pedimos a Deus que nos ajude a remover os possíveis preconceitos, os medos de nos comprometermos com Deus, renovar o desejo de mudar, de rever a nossa vida em função dos ensinamentos de Cristo. Mas para isso é preciso humildade. A palavra humildade vem de humus, terra. Para que a palavra de Deus brote no nosso coração, é preciso humus, humildade. Precisamos reconhecer que não somos o centro do mundo, mas sim Deus. Reconhecer que sabemos pouco da vida e precisamos nos abrir a Deus, ao que Ele nos tem a falar, abrir o nosso coração a Deus. Passemos a considerar o segundo tipo de terreno, que é o pedregoso. Outra parte caiu em terreno pedregoso, logo germinou, mas como não havia terra, não era profunda, nascendo o sol queimou-se, e porque não tinha raízes, secou. Então essa é a imagem dos cristãos que ouvem os ensinamentos de Cristo com alegria, numa meditação, num retiro, num recolhimento como esse, numa homilia, na missa dominical. Ficam animados quando escutam a palavra, mas depois desanimam, porque surgem dificuldades. Muitas vezes baseiam o seu relacionamento com Deus no sentimento, no gosto. Quando ouvem a palavra de Deus, que é bela, ficam tocados, emocionados, com desejo de colocar tudo aquilo em prática. Mas quando o sentimento favorável passa, desistem. Pode haver uma bela palestra sobre santificação do trabalho, que nós podemos transformar o trabalho em oração, fazer bem feito, fazer com amor. Mas quando custa estudar matéria difícil, ou quando o trabalho é chato, desistem da ideia de santificar o trabalho. Ouvem falar em perdão sem limites, que Cristo nos pede. Ouvem falar da caridade fina, delicada, e concordam, é assim mesmo. Mas quando está lidando com uma pessoa de temperamento difícil, não tem vontade de tratá-la bem e trata de forma grosseira, e já não perdoa coisas que sofreu no passado. Tudo muito bonito, mas é difícil. A pessoa não se propõe a viver. Ou quando está cansado. Não estou com vontade de rezar, e não reza. Às vezes nem vai na missa no domingo, porque eu estou cansado. Então, quando o sentimento não é favorável, o que ocorre na maior parte das vezes, São José Maria dizia que cerca de 90% da sua vida ele andou a contragosto. As coisas não eram gostosas, lhe custavam. Então, uma pessoa que espera o gosto para atuar bem, vai atuar 10% na sua vida bem, 90% não. Se esperar o gosto,
Então, esse é o terreno das pessoas superficiais, que não aprofundam na fé, que baseiam a sua vida cristã num puro sentimentalismo. E com as dificuldades, a semente de Deus seca. Não estavam dispostos a tirar as pedras. Os seus desejos de mudança não eram profundos. Então, peçamos a Deus, nesse recolhimento, que estejamos realmente dispostos a tirar as pedras do nosso coração, enfrentando com ânimo as dificuldades, os obstáculos que surgem na nossa vida cristã. Outra semente ainda caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, essa é a imagem da pessoa que quer viver a vida cristã, mas não quer cortar com alguns procedimentos, com alguns comportamentos, com alguns pecados, que são, no fundo, incompatíveis com o cristianismo. São as pessoas que tentam fazer uma média. Eu quero ser cristão, mas não quero cortar com determinados espinheiros. Não cortam de vez com as coisas que afastam de Deus, com um filme sensual, com um seriado apelativo, que não é só perda de tempo, mas que fomenta maus desejos no seu coração e tenta fazer uma média. Ou não corta as conversas baixas com os amigos, com os colegas, não corta as madeiras rudes e grosseiras ao tratar com os outros, não corta as perdas de tempo, não corta os apegos aos bens materiais. Tenta fazer uma média. E os espinhos vão crescendo e sufocam os grandes ideais que Cristo colocou no seu coração. E peçamos a Deus que nos conceda nesse recolhimento a firme disposição de arrancar os espinheiros que sufocam o amor de Deus. Que os cortemos pela raiz, não permitindo que eles voltem a crescer e sufocar a vida cristã, o amor de Deus na nossa vida. O último terreno é o terreno bom, bem preparado, que dá muito fruto. Outra parte, por fim, caiu em terra boa e produziu frutos, uns grãos 100 por 1, outros 60, outros 30. A terra boa, né? São aquelas pessoas generosas, que se empenham em colocar em prática os ideais cristãos, que procuram rezar com ou sem vontade, que se empenham em conhecer a vida de Cristo, para seguir o seu exemplo, para imitar a sua vida santa, que ajudam as demais pessoas com bons conselhos e não se omitem, que estudam e trabalham com intensidade, que são carinhosas e compreensivas em casa, que assumiram como ideal da sua vida a santidade. E como conseguem uma boa colheita? Recebendo bem a semente, ouvindo com gosto uma meditação, prestando atenção na missa e num livro de doutrina católica, comprometendo-se a ter um plano de vida espiritual, uma vida de oração, em que cultiva a amizade com Deus, retirando os obstáculos sem medo, que as afastam de Deus, afastando-se do pecado, das ocasiões de pecar. São José Maria Escrivá pediu que colocasse uma frase acima da porta do seu quarto, que dava para uma outra sala. Que frase era essa? A seguinte: Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. Então, quando ele deitava na sua cama, o que ele via na frente, em cima da porta, era essa frase. Então, muitas vezes ele via e rezava isso. Senhor, afasta de mim o que me afasta de ti. Será que eu peço isso? Podemos preparar melhor o nosso coração
para que os ensinamentos de Cristo penetrem a fundo na nossa alma, que deem frutos de qualidade, saborosos na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. E pedimos a Nossa Senhora que saibamos ser generosos com os ensinamentos de Cristo, como ela foi. Maria meditava a palavra de Deus no seu coração, para ver como colocá-la em prática. Aquela palavra germinava e dava frutos, tanto que ela pôde dizer: grandes coisas fez em mim aquele que é todo-poderoso. Quantos frutos Deus fez com que o coração de Maria desse, porque trabalhou e a semente de Deus rendeu no seu coração. Peçamos a Deus que também renda a palavra de Deus nos nossos corações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, parte caiu em terra boa e começou a dar fruto. Confio na força da semente que nosso Senhor depositou na minha alma. Em que coisas posso ser mais paciente comigo mesmo e com os outros, sem desanimar quando achar que os esforços não dão o fruto desejado? Desejo ser a terra boa que se deixa transformar pela graça de Deus. O Senhor quer os seus filhos por todos os caminhos honestos da terra, lançando a semente da compreensão, do perdão, da convivência, da caridade, da paz. Tu que fazes? Forja número 373. Deus deu a cada um de nós talentos e qualidades diferentes e espera que os façamos frutificar. Como agradeço ao Senhor os dons que me deu e como procuro achar maneiras criativas de colocar as minhas qualidades a seu serviço e de aproximar aquelas outras almas. Um homem semeou boa semente no seu campo. Porém, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Sei conviver com a imperfeição própria, a alheia e as das instituições? Peço ao Senhor que essas imperfeições não me desanime e que as saiba ver com um olhar compreensivo e sobrenatural. Perante as dificuldades, procuro lembrar com São Paulo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus.
Em que assuntos da minha vida eu poderia ganhar uma segurança maior de que Deus tira bens até das situações mais difíceis e negativas? Os meus eleitos vão gozar do fruto do seu trabalho. Não se afadigarão em vão. Antes que me chamem, já estou respondendo. Ao começar a falar, já estou atendendo. Movido pela confiança em Deus, procuro superar os obstáculos que encontro quando tento aproximar alguém de Deus. Rezo e procuro maneiras de ajudar essas pessoas. Ato de contrição.